Irmãos, uma boa noite a todos. Que o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, sua luz, sua proteção, possa encontrar aí os nossos corações de harmonizados, receptíveis para esse encontro que estamos já tendo com Ele na noite de hoje. E foi promessa do próprio Cristo, que diz que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, que ali Ele também se faria presente. E como estamos aqui reunidos em nome de Cristo, temos certeza que estamos sob o amparo do Mestre Maior. Então, com essa proteção, com essa certeza, que vamos dar início a mais uma reunião pública na Fraternidade Espírita em Miramês. O nosso tema da noite de hoje é fé e caridade. É isso mesmo, fé e caridade, deu branco aqui. E o nosso irmão Mil vai estar falando para a gente desse tema tão importante, que é a fé. E aquele que, quando o Tiago nos diz que a fé sem obra, ela é morta em si mesma, e uma forma de expressar essa fé é através da prática da caridade. Então nós vamos rogar a Jesus que o ampare, que Ele possa trazer para a gente palavras de consolo, palavras que nós estamos necessitados, e que no final dessa reunião, cada um de nós saia daqui bem melhor do que aquele entrou. Nós vamos fazer a nossa prece, esse momento que a gente busca unir-nos mais ao nosso anjo guardião, a Jesus, que a gente busca lá na intimidade, no fundo da nossa alma, essa certeza, essa fé, essa esperança. Então, querido amigo Jesus, em mais essa oportunidade que adentramos a tua casa, rogamos que estenda os seus braços, seu olhar de amor, de misericórdia e caridade sobre cada filho de Deus que aqui se encontra, cada irmão que veio buscar em vós o consolo, o amparo, a luz, que possa receber conforme a necessidade de cada um. Pedimos ainda, querido Mestre, que o nosso expoente da noite possa ser amparado pelos seus mensageiros, possa trazer para os nossos corações o consolo necessário, as instruções, para que possamos, Mestre da vida, colocá-las em práticas diante das oportunidades cotidianas que nos chegam. Assim sendo, Senhor, estamos iniciando a atividade no salão da palestra da noite. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe no nosso esforço. Jesus abençoe a nossa vida e a nossa família. Peço a Jesus para ir nas nossas casas, tirando de lá toda maldade, toda preocupação, trazendo harmonia para a família, abençoando o casal, abençoando os filhos, os irmãos, que possamos todos viver em paz, cumprindo com os nossos deveres, com as nossas obrigações, e que os jovens casais possam ter casa para morar, ter emprego, ter saúde e receber como seus filhos os filhos de Deus, e quando chegar o fim desta vida, devolver os filhos a Deus, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Nosso trabalho de hoje vai ser sobre a fé e a caridade. E para isso, nós consultamos os livros espíritas. Tudo que vai ser falado aqui está nos livros espíritas. No livro Pão Nosso, no livro Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Fonte Viva, tem uma poesia de Cora Coralina. Esse não é espírita, mas vale a pena. E no livro dos Espíritos.
Então, quem quiser anotar, pode anotar para conferir, tá bom? Não vou falar em qual página, vai ler todas as páginas e vai chorar o que eu estou dizendo aqui. Eu gosto de trazer a biografia, a bibliografia, porque as pessoas podem falar, o livro está inventando, está trazendo coisas da cabeça dele. Não estou lá, está tudo nos livros, né? E Neimei conta para nós um livro que é usado na evangelização de criança. Um livro Pão Nosso, Pai Nosso, aliás. E ela traz uma história muito bonita, né, que naqueles tempos antigos, as caravanas cruzavam os desertos, porque não tinha estrada como temos hoje, não tinha automóveis. Então, mas tinha muitos assaltantes, muitos salteadores, muitos grupos criminosos que assaltavam então as caravanas. Então, eles organizavam as caravanas para, em grupo, né, uma grande quantidade de camelos, cada um deles carregados ali com suas preciosidades, cruzarem o deserto, porque o comércio foi o que sempre motivou o trabalho, motivou a produção. As pessoas produzem para vender, para comercializar. Isso foi desde muito tempo atrás. Então, nessa caravana especificamente, tinha um senhor idoso, cabeça branca, e que durante todas as noites que essa caravana estava no deserto, viajando, todas as noites ele forrava a areia com um tapete, um pequeno tapete, conforme é praticado até hoje lá, né, na Arábia. Ele ali se ajoelhava à moda dos árabes e orava a Deus, né, que é chamado por ele de Alá. E o dono da caravana, o chefe da caravana, ficava olhando aquilo impressionado. Ele disse, mas o senhor não tem estudo, o senhor não tem conhecimento. Eu fico observando o senhor toda noite, as suas orações, e eu fico admirado. Como é que o senhor pode entender que Deus existe? Como é que o senhor pode entender que Deus está aí tomando conta de nós? Aí o caravaneiro, muito humilde, muito simples, cheio de respeito para com o chefe da caravana, disse para ele, olha, quando o senhor recebe uma carta, como é que o senhor sabe que foi fulano de tal que mandou a carta? E o Senhor disse, pela assinatura e também pela letra. Eu sei quem é que foi que me mandou a carta. Pois bem, quando o senhor dorme na sua barraca à noite, e o senhor escuta passos de animais do lado de fora da barraca, como é que o senhor sabe que bicho que foi que passeou ali em volta da sua barraca durante a noite? Então ele disse, por causa das pegadas. Tem a pegada do camelo, tem a pegada do cabrito, né, e aí por diante. Aí eu sei que bicho que foi que andou. Aí o caravaneiro, o idoso, falou com o chefe da caravana, olha para cima, veja aquela lua prateada, veja aquela multidão de estrelas cintilantes no céu. Aquelas ali não são marcas dos homens. Não foi os homens que fizeram aquilo. E o chefe da caravana então entendeu que Deus está nos observando todos os dias, o nosso comportamento, a nossa atitude e a nossa vida. E a partir daquele momento, o chefe da caravana pediu licença para o senhor idoso para orar junto com ele. Então, todos nós temos alguma coisa para ensinar para alguém. E todos nós temos também alguma coisa para aprender com alguém. A sociologia, que é a ciência da vida em conjunto, ensina para nós que todos nós observamos e todos nós somos observados. E nesse sentido, nós estamos sempre aprendendo e sempre crescendo, a título do que aconteceu com esse senhor caravaneiro. Naturalmente, aquele velhinho também aprendeu alguma coisa com o caravaneiro, porque a curiosidade e a humildade para perguntar
e para aprender são coisas maravilhosas. Quando nós resolvemos perguntar, significa que estamos dando grandes passos no caminho da sabedoria. A criança, quando pergunta ao papai, lembro-me de uma pergunta que meu filho disse: papai, qual que é a defesa do jacaré? Pergunta difícil, né? Mas para a criança tem tudo a ver. Né? Então, são os primeiros sinais. Hoje ele é engenheiro. Hoje o conhecimento dele ultrapassou o meu e muito, né? Em poucos anos. Então, os apóstolos queriam ter fé, porque Jesus sempre ensinou tanto sobre a fé, e eles envergonhados, porque eles não se sentiam com tanta fé assim, principalmente depois daquele episódio que eles não conseguiram afastar o espírito obsessor que estava obsediando uma pessoa, porque o espírito disse para os apóstolos: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo de Tarso eu já ouvi falar, e vocês quem são? E conta no Evangelho que esses espíritos deram fogo aos apóstolos. Os apóstolos chegaram até Jesus e disseram: Jesus, nós não conseguimos afastar os demônios. Naquela época, os espíritos inferiores eram chamados de demônios. Nós não conseguimos afastar os demônios. O que foi que nós fizemos de errado? Jesus então disse para eles: olha, homens de pouca fé. Não é bule não, porque põe café no bule, né? Pouca fé. Uma piadinha só para todo mundo descontrair. Todo mundo precisa, né? O Sorião que falava para nós. O Sorião é um dos espíritas mais antigos de Belo Horizonte. Então ele falava: ó, homem de pouca fé. Não é bule não, é pouca fé mesmo. Então os apóstolos, Jesus falou: por causa da sua falta de fé, vocês não conseguiram afastar esses espíritos, porque esses espíritos só são acolhidos, amparados, através do jejum e da oração. Aí todo mundo vai ficar sem comer. As moças vão gostar que vai emagrecer bem, né? Mas os homens não. Né? Então, jejum não é de ficar sem comer. Ficar sem comer, de ficar doente. É jejum de falar palavrão, é jejum de maledicência, é jejum de álcool, jejum de drogas, né? Jejum dos abusos que tanto destroem nossa saúde. Então nós teremos autoridade sobre os espíritos inferiores. E os apóstolos não tinham. Então os apóstolos falaram: Jesus, está lá em Lucas, Jesus, acrescenta a nossa fé então, Jesus. Os apóstolos dizem: Jesus, nós queremos ter fé. Como é que faz para ter fé? Aumenta a nossa fé. E Jesus responde para eles: ó, meus filhos, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se vocês conhecem o grão de mostarda, né? Pequenininho, muito pequenininho. Mas aquela semente pequenininha, por que Jesus usou o grão de mostarda? Porque lá na região onde eles moravam, era a planta que tinha a menor semente e que ela produzia muito. Até hoje, quem tem um quintal e semeia mostarda, semeia uma vez só. Porque todo ano aparece aquele tanto de pé de mostarda, ninguém sabe de onde que veio, porque a sementezinha pequenininha se expõe, quando chove ela brota de novo. Então, é uma semente que teima em viver, por mais que você arranque, por mais que você combata, a semente de mostarda está sempre crescendo e sempre produzindo. É a fé. É a comparação que Jesus usou da fé. E a fé pequena. Então a fé não precisa ser grande para realizar muita coisa. Basta uma fé pequena, que é capaz de direcionar a nossa vida. Nós não temos a fé que Santo Agostinho teve. Nós não temos a fé que Francisco de Assis teve. Nós não temos a fé que o Milanês tem. Né? Vou corrigir. Teve não, tem. Não temos. Mas nós temos a nossa fé. E a nossa fé precisa ser aumentada. Porque ela é muito pequena.
Por que a nossa fé é pequena? Porque nós, quando ficamos doentes, quando a dor bate na nossa porta, nós desesperamos. Nós falamos que Deus não existe, nós falamos que Deus não se lembra de nós. Somos criaturas extremamente frágeis, de uma fragilidade tão grande, que qualquer obstáculozinho no caminho nos tira do sério, nos tira do eixo. E a pessoa fica semanas, meses, para poder voltar ao normal novamente. Alguns nem voltam, precisam do psiquiatra, precisam do psicólogo. Falta de fé. Então, Jesus ainda ensinou. E o que Jesus ensinou aqui é muito grave, é muito sério. Porventura, disse Jesus, o Senhor dá graças ao servo, porque este fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que nos foi mandado. E olha que fizemos mal. Somos incapazes de fazer alguma coisa a mais. Jesus falou, se alguém exigir a sua manta, dê também a sua túnica. Se alguém bater na sua face direita, oferece também a face esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000 passos. A outra parte é a parte do cristão. A primeira parte é a obrigação nossa. Amar aqueles que nos amam. Que beleza que é amar os que nos amam, né? Jesus falou, se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, vocês não são diferentes dos criminosos, porque eles também se amam. Não defende o outro. É preciso que seja mais. É preciso que ame também aquele que não gosta de você. É preciso que ame também aquele que te maltrata, aquele que não te respeita, aquele que te humilha. Precisa também amar. Porque se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, somos o quê? Servos inúteis. Jesus está falando, não é eu não. Está aqui, Lucas 19, versículos 9 a 10. Aliás, Lucas 17, versículos 9 a 10. Então, ser cristão é uma delícia. É uma beleza. Hoje em dia. Hoje em dia, até é bom no currículo você colocar lá no seu currículo profissional que você pratica trabalhos voluntários, que você frequenta uma religião, não sei se é falar qual, que você tem lá o seu trabalho voluntário, porque eles vão perceber que você tem habilidade para trabalhar em equipe, que você tem habilidade de organizar as coisas. Isso na empresa é muito bom, né? Então, hoje em dia é uma beleza, mas na época de Jesus a coisa era difícil. E logo após a partida de Jesus, a coisa ficou mais difícil ainda. Chegou ao cúmulo que no século XIX são os idos de 1801 até 1899. O filósofo alemão chamado Nietzsche, famoso Nietzsche, ele escreveu um livro combatendo o cristianismo. E numa frase ele disse lá que o cristianismo morreu crucificado por Jesus. Então nós temos o dever de provar para Nietzsche que ele está errado, que o Cristo está vivo, Cristo Jesus está vivo dentro de nós. E ele faz, ele opera, ele cura, ele salva, ele orienta, ele ensina, até hoje, através da boca de seus discípulos, através da boca, através das mãos dos seus discípulos. Nós não somos apóstolos. Apóstolos são apenas os 12, mas nós somos discípulos. Discípulo é aquele que estuda,
e pratica o que ensina o mestre. Esse é discípulo. Portanto, somos discípulos de Jesus. E Jesus vive dentro de nós. Tem muitas pessoas esperando Jesus chegar no céu, num disco voador. Não. Jesus está chegando todo dia, silenciosamente. O Evangelho fala, como o relâmpago, que percorre do Oriente para o Ocidente, instantaneamente. Jesus está chegando todo dia nos nossos corações. Quando nós praticamos o que Jesus ensinou, significa que Ele está entronizando em nosso coração. E aquele que segue Jesus, aquele que está com Jesus, é capaz de fazer todas as obras que Jesus fez. Não sou eu que digo, Jesus que disse, que está lá no Evangelho. E muito mais ainda, palavra de Jesus também. Pedi e obtereis. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. São ensinamentos de 2000 anos atrás, que nós às vezes esquecemos. Para a nossa infelicidade, viveríamos muito mais felizes, viveríamos muito mais alegres, praticando o que Jesus ensinou. Então, Jesus não deu fé para os apóstolos, Jesus contrariou eles. Sabe por quê? Porque a fé não tem jeito de ser dada. Não tem jeito de ir na loja e comprar meio litro de fé. Não tem como. Nem as mães conseguem transmitir para os seus filhos, pelo menos não na totalidade, a fé que ela tem. Mas conseguem parcialmente. O Solião, esse que eu falei há pouco, sobre Rude, né? Homem de pouca fé, ele contou para nós que acontece muito de homens brutos, homens duros, homens cruéis, que vivem no mundo desprezando o próximo, desconhecendo a autoridade divina, desrespeitando as leis. Quando desencarnam, sofrem muito pela falta da fé, porque a fé orienta, a fé esclarece, a fé ensina, a fé nos salva. Então eles padecem horrores quando desencarnam nos abismos. Os grandes guerreiros, os grandes criminosos. Aí eles choram, oram e pedem a Deus a oportunidade de reencarnar para adquirir a fé. Quem contou para nós isso aí foi o Solião. Então eles encarnam para adquirir a fé. E é feita uma programação reencarnatória para eles. E eles reencarnam naqueles países, naquelas pátrias, onde tem grande pobreza, onde o tempo é seco, onde a produção agrícola é pequena, trabalha muito pelo pouco, com grande sofrimento, com grande dificuldade. E quando vem a seca, e a seca acaba com a pastagem, o gado emagrece, não produz leite, as águas abaixam, então as mães, essas heroínas, esses anjos de guarda que Deus colocou na terra, reúnem os seus filhos diante de um oratório que tem nas casas sertanejas e oram, suplicando a Jesus para mandar chuva. E então ele reúne a vizinhança, reúne as crianças, cada um põe uma latinha d'água na cabeça e sai entoando hinos, subindo no alto do morro. Lá no alto do morro quase sempre tem um crucifixo, e ali reza o terço, canta hinos e despeja água aos pés da cruz, pedindo a Deus para mandar chuva. Eu tenho certeza que muita gente aqui já fez isso, né? Sabe mesmo, já fez. Aí vem a chuva. É uma alegria geral, o campo fica verde, o gado engorda, aumenta a produção de leite, tem fartura, todo mundo feliz, mas a chuva não passa. Chove todo dia, chove, e vem aquelas chuvas pesadas que inunda tudo, que derruba as casas, e de novo as mães, vamos orar, vamos pedir a Jesus para diminuir a chuva. E ano após ano, durante muitos anos, desde pequenininho, orando para chover e orando para não chover, vai desenvolvendo a fé.
A fé é conquistada com lutas. Ninguém adquire a fé deitado em redes macias. A fé é conquistada na luta, no sacrifício, no sofrimento. Dizia um poeta que a fé é uma florzinha minúscula, branquinha, que nasce no meio das pedras, nas pedras do sofrimento. Então, a fé é conquistada. A fé não é dada, não tem como dar a fé. Mas a fé pode ser ensinada. A curiosidade desperta a fé também. Sim. Mas a curiosidade e o ensino não são suficientes para manter a fé. Aquela fé robusta. Aquela fé forte, capaz de realizar. Então, Allan Kardec ensina que a fé precisa muito mais do que curiosidade e muito mais do que o ensino. A fé exige conhecimento. Conhecimento está na primeira folha do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo que já leu, tenho certeza que tem gente aqui que já leu até 2 vezes. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página, assim que você abre o livro, está lá. O que está escrito lá? Eu tenho certeza que você já viu, não está lembrando agora. Mas esse apertozinho que eu dei vai fazer você chegar em casa e ver se é verdade. Está escrito lá: fé inabalável só é aquela que encara a razão de frente em qualquer época da humanidade. Né? É a fé raciocinada. Existe a fé raciocinada, que é o Espiritismo. O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Nós acreditamos em Espírito não porque a nossa mãe ensinou, não. Porque nós já vimos. Porque nós conversamos com eles toda semana nas reuniões mediúnicas. Nós acreditamos em encarnação, não é porque alguém falou para nós que existe, não. Porque nós já presenciamos, inclusive recentemente, membros da família reencarnados. Então, esses fatores são fundamentais para a consolidação da nossa fé. Agora, como que nós vamos ter acesso a isso? Gente, a literatura espírita está cheia de ensinamentos, está cheia de orientações que nós podemos e devemos buscar. Jesus foi claro no Evangelho há 2000 anos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Eu não sou prisioneiro, você que acha que não é. Você é prisioneiro, nós somos prisioneiros. Qual que é a primeira coisa que nos prende? O corpo. Nós estamos presos dentro do corpo. Né? Que tem fome, que tem sede, que fica doente, que exige médico, exige água, exige comida. Somos prisioneiros. Somos prisioneiros do vício, do álcool, das drogas. Eu bebo socialmente. O dia que eu quiser parar, eu paro. Tenta parar para ver se você para. É prisioneiro do vício, prisioneiro do álcool. Então, o conhecimento espiritual que Jesus trouxe para nós há 2000 anos e que o Espiritismo está nos fazendo relembrar. Sabia disso? O Espiritismo não vem ensinar nada de novo. O Espiritismo vem relembrar o que Jesus ensinou há 2000 anos atrás. Relembrar na prática. Então não temos dúvida, porque nós não apenas lemos, nós estamos lendo, presenciando no nosso dia a dia as manifestações espirituais, inclusive aqui agora. Os espíritos estão agindo. As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão com problemas, as pessoas que estão com dificuldade. A equipe espiritual está aí agora. Um médico e
e um trabalhador, uma enfermeira adotando para tomar providências. Quando eu pedi na prece inicial, Jesus, vai na casa de cada um, tirar toda doença, toda preocupação, né? Não foram palavras julgadas a eles, não. São levadas em consideração essas palavras. E a equipe espiritual vai na casa de vocês. Principalmente se vocês pedirem. Se vocês chegarem em casa hoje à noite, antes de deitar, fazer o Pai Nosso, uma Ave Maria. Jesus, entra na minha casa, transforma a minha vida. A minha vida está terrível, estou sofrendo. Liberta o meu filho das drogas, Jesus. Liberta o meu marido dos vícios, Jesus. Traz paz para a minha casa. Jesus falou, pedi e obtereis. As palavras de Jesus não são julgadas ao vento. As palavras de Jesus não fala mentira. Jesus não fala mentira. Jesus não falou isso para enganar vocês, para vocês ficarem lendo a Bíblia, não. É verdade. Pedi e obtereis. Faz a experiência hoje. Chega em casa hoje, ora e peça a Jesus, Jesus, aumenta a minha fé. Me ajuda a entender. Me ajuda a aceitar os meus familiares problemáticos. Me ajuda a aceitar o meu emprego difícil, Jesus. Me ajuda a enfrentar as minhas lutas. Mas Jesus, me deixa lembrar da sua assistência. Me deixa lembrar da sua visita na minha casa. E você vai lembrar amanhã, você vai ter flashes de memória de coisas que aconteceu com você nessa noite de hoje para amanhã. Faz a experiência. O cristianismo não é uma utopia, como dizem muitos por aí. O cristianismo, a religião, não é o ópio do povo, como dizem por aí. É verdade. Jesus está vivo. Ele é o governador da terra. E ele disse, está lá no Evangelho, os homens farão ou deixarão de fazer até o dia que Deus permitir. Até o dia que Deus permitir. Porque o dia que não for mais permitido, não fará mais. Né? Então, Jesus disse que nós somos servos inúteis quando cumprimos apenas a nossa obrigação. E, portanto, é impossível ter caridade sem ter fé. A caridade austera, a caridade cheia de dedicação, cheia de firmeza, com constante sacrifício das pessoas, porque fazer caridade não é mole. É mole ir na comunidade pobre? É mole ir lá no calorão, nos barracãozinhos de zinco, de teia de amianto? Não é mole. É mole ficar escutando as pessoas falando a mesma coisa 4, 5 vezes? Não é mole. Então aquele que não tem firmeza, que não tem constância, aquele que não consegue sacrificar-se, aquele que não se isenta de todo o interesse pessoal, são coisas que somente a fé pode manter. Então a caridade vai funcionar melhor junto com a fé. Não quero dizer com isso que não existe caridade sem fé. Estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a caridade vai ser mais bem praticada com a fé, com dedicação. E Allan Kardec diz para nós, ninguém consegue transferir para o próximo a sua fé, mas a fé é contagiosa. A fé de uma mãe pode envolver o filho, mas uma mãe que tem 5 filhos, nem todos terão fé. Alguns sim, outros não. Porque depende da sintonia e do esforço de cada um, da busca de cada um. Mas o alto, a misericórdia divina, trabalha em nós, em cada reencarnação, para despertar em nós a fé. E a caridade
A caridade é o amor ao próximo. João, o apóstolo João diz: aquele que fala que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Porque o amor de Deus, o amor a Deus, pressupõe o amor ao próximo. E João completa: como é que ele pode amar a Deus que ele não vê, se ele não ama o próximo a quem vê? Então, amor a Deus só é compreensível através da prática da caridade. E o Espiritismo mostra para nós: fora da caridade não há salvação. Ismael, o Espírito que Jesus pediu para tomar conta do Brasil, a bandeira de Ismael tem 3 palavras: Deus, Cristo e caridade. Então o espírita precisa praticar a caridade. Faz parte da fé espírita o hábito de fazer caridade. E o Espírito Pascal diz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo que se os homens se amassem com mútuo amor, bem praticada seria a caridade. Se os homens se amassem verdadeiramente, a caridade seria mais praticada. Para isso é preciso largar a couraça que tampa os seus corações, a fim de se tornarem mais sensíveis ao sofrimento do próximo. Então, nós, na maioria das vezes, criamos uma couraça escura que envolve o nosso coração, que deixa o nosso coração frio, indiferente para com o sofrimento do próximo. Então a oração vai nos ajudar a dissolver essa couraça. Nós passaremos a alegrar-nos com a alegria do próximo, a chorar com a tristeza do próximo. Faremos esforços para ajudar quem precisa. Jesus, o Espírito mais adiantado que já veio à Terra, no momento mais grave da vida dele, no momento mais difícil da vida dele, ele recebeu a ajuda de um homem. Como é que é o nome desse homem? Hein? Você se lembra? O Sirineu. Lembra do Sirineu? O Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, não ajudou? Lembra disso? Você estava lá na hora? Não? Eu acho que sim. Né? O Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas quem foi crucificado na cruz? Foi o Sirineu? Não, foi Jesus. Então a cruz do outro é dele. Ele ou ela vai ser crucificado. É a provação de cada um. É a luta reencarnatória de cada um. Mas nós podemos ser o Sirineu, que ajudaremos a carregar a cruz. Quando nós ajudamos alguém a carregar a cruz, pela lei de causa e efeito, o que é que vai acontecer conosco? Também teremos assistência espiritual, teremos trabalhadores espirituais nos ajudando na nossa vida. Vocês sabiam disso? Ou será que nós não temos problemas na vida? Nós também temos as nossas cruzes, também temos as nossas provações. Não é a mesma de quem mora lá na comunidade pobre, mas também temos. Me lembro uma vez, não estou contando vantagem, eu conto as minhas experiências porque são as que eu sei. Eu estava viajando, estava chegando à cidade de Congonhas, eu ia até Entre Rios, depois de Entre Rios um pouquinho. E o meu carro era um carro muito velho, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, quando fala sempre que é bem velho, né? Em 1979, em Passat. E naquela época usava um pratinado ainda, né? E quando eu estava quase entrando na cidade, estava só eu, o carro começou a dar problema no motor, e era uma descida, eu falei, vou deixar ele aqui, até onde for. Né, que estava fora da cidade, quando estiver mais próximo da cidade, ou dentro da cidade, eu encosto. E assim foi. Passei por cima do viaduto, que dá acesso à cidade, e encostei à direita, e fiquei lá pensando, o que eu vou fazer?
Eu tenho todas as ferramentas, só não sei usar nenhuma delas. Aí, estou lá, abri o capuz, né? Estou lá olhando. Aí, passou o moço. Eu disse, o que foi aí, moço? Isso era às 7 horas da manhã. Cedinho. Não, parou aqui, não sei o que é. Deixa eu olhar para você aí. O moço abriu, olhou, está mexendo. Aí daí a pouquinho chegou o outro e falou com o que estava olhando. O que você está fazendo aí? Não, estou olhando aqui para o moço. Você não sabe nada não, você pode ir para a oficina, vai abrir lá. Vai abrir a oficina que eu vou olhar para ele aqui. Era o mecânico chefe do outro. Abriu, viu que o patinado estava colado, regulou para mim 5 minutos. Eu falei assim, não tem nada não, velho. Isso não é nada não. Eu não fiquei nem 10 minutos parado. Gente do céu, eu fiquei pensando, é muita misericórdia. Se fosse outro, ia me cobrar aqui um absurdo, ia mandar rebocar para a oficina, ia ficar o dia inteiro parado, resolveu para mim que em 10 minutos ele não cobrou nada. Então, a assistência espiritual todos nós teremos. Nós precisamos enxergar a presença de Jesus na nossa vida. Né? Então, Cora Coralina, a poetisa doceira. Você sabia que existe uma poetisa doceira? Ela fabricava doces. Morava na cidade de Goiânia, se não me engano, e ela fabricava doces e era poeta nas horas de folga, poeta famosa. E ela tem uma poesia tão bonita que eu fiz questão de escrever e anotar. Ela já desencarnou, mas quando ela escreveu, ela estava encarnada. Olha, eu não sei se a vida é curta ou se é longa demais para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, a palavra que conforta, um silêncio que respeita, uma alegria que contagia, uma lágrima que corre, um olhar que acaricia, um desejo que sacia, um amor que promove. E é isso, não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido para a vida, é o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Eu fiquei encanado quando eu descobri esse poema de Cora Coralina, que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. É o que Jesus espera de nós. Cora Coralina colocou em alguns versos o que Jesus espera de nós, que a nossa vida seja intensa, que nós possamos consolar, possamos confortar, possamos motivar as pessoas, ajudar as pessoas a sair da tristeza, ajudar as pessoas a viverem felizes. Sabe por quê? Porque o nosso Pai Criador, é dono de tudo. É dono de tudo que está aí. É o nosso Pai. E Jesus falou que nós somos herdeiros dele, que nós temos na nossa genética espiritual todo o DNA de Deus. O Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, diz para nós que nós estamos a caminho da luz. E Jesus ensinou que nós somos deuses. Jesus, eu não, Jesus. Vós sois deuses. Então nós somos filhos de Deus, temos a herança divina, e o que falta para nós é entender isso, para fazer isso dinamizar, para nós vivermos mais felizes. E não é possível felicidade sem ajudar o próximo. Não é possível a verdadeira alegria enquanto tiver guerra no mundo, enquanto tiver gente passando fome, enquanto tiver gente morrendo à míngua.
não é possível nós sermos alegres, termos felicidade. O Allan Kardec diz que enquanto tiver gente passando fome na Terra, que a Terra não tem como ser um planeta feliz. Nos mundos felizes, onde as criaturas já resgataram seus débitos, não tem guerras, porque não tem provas coletivas, não tem desastres aéreos, não tem desastres de automóveis, não tem epidemias que dizima comunidades inteiras, não tem nada disso. Porque ninguém deve mais nada para a justiça divina. São espíritos que já passaram pelas grandes provações, pelos grandes resgates. E a nossa terra está chegando neste ponto. Está se transformando num mundo de regeneração. Porque o nosso momento atual é transição. Estamos transitando, saindo de provas e expiações para entrar em regeneração. Daí nós temos notícias de tanta guerra, tantas doenças, tanta maldade que ainda impera. Mas nós não podemos esquecer que Jesus é o governador do nosso mundo. Jesus está no leme, Ele está acompanhando tudo. E Ele vai agir, está agindo, não vai agir, não, está agindo. Todo dia Ele está agindo para o nosso próprio bem. E tem um caso muito curioso, um caso muito interessante, que aconteceu no interior de Goiás, no estado de Goiás. Tinha lá uma cidade que eu não vou falar o nome, e nem vou dar o nome das pessoas, porque eu não quero comprometer ninguém. Mas tinha lá uma senhora que foi abandonada pelo marido. Eles eram muito pobres. E o marido não aguentou as lutas da vida. Tinham 4 filhos, pagavam aluguel. Ele trabalhava de servente de pedreiro. 4 crianças. E o mais novo, com aproximadamente 5 anos de idade. E ele abandonou a esposa com os filhos. Ele não aguentou a luta. Ele jogou a toalha. Abandonou. Então, ela ficou muito triste, muito deprimida, porque ficou sozinha no mundo, sem marido, e ela precisava trabalhar para poder cuidar dos seus filhos. Ela tinha que pagar o aluguel também, manter as despesas da casa, e viviam num casebrezinho muito pobre, muito simples. E isso aconteceu nos idos de 1950. Naquela época, não tínhamos tantos empregos como temos hoje. Hoje em dia tem empresa que não arruma empregado, porque certos tipos de trabalho as pessoas não querem mais fazer. Mas naquela época não achava. Então, ela começou a lavar roupas. Começou a trabalhar como lavadeira. Era muito caprichosa. Ia de porta em porta, oferecendo o seu trabalho. E com esse trabalho de lavação de roupas, ela começou a cuidar dos filhos e a pagar o aluguel. Mas a tristeza era muito grande. Porque o marido, que fez as juras de amor, amor eterno, abandonou ela, com 4 crianças pequenas. Então, com muita tristeza no coração, amargurada, todos os dias, ela levantava de manhãzinha e começava a lavação de roupa. E a lavação de roupa rendia apenas o suficiente para não morrerem de fome. E num dia de muito trabalho, muito cansada, já na parte da tarde, o sol quente, e ela lavando as roupas, ela sentiu uma dor terrível no baixo ventre. Ela sentiu uma dor terrível no ventre. E aquela dor não passava. Foi a semana toda sentindo dor e ela não sabia o que fazer. Assustada,
ela procurou o médico. E o médico, após os exames, disse para ela: a senhora está doente. A senhora está terrivelmente doente. Doente de câncer. A senhora tem no máximo 6 meses de vida. O médico foi sincero, foi verdadeiro. E a notícia, então, não podia ser pior para ela. Diante desse quadro, 4 crianças para cuidar, uma luta terrível todo dia. Então ela saiu do hospital, triste, amargurada, chorando. E no interior as pessoas andam muito a pé, porque naquela época não tinha lotação como tem hoje. Então era normal a pessoa andar muito a pé. E mesmo que tivesse lotação, não tinha dinheiro para pagar a passagem. Então o recurso era andar a pé. Então ela foi andando para casa, chorando, preocupada, rememorando as palavras do médico, chorando, triste. E ao passar em frente de uma porta, no caminho de volta para casa, um caminho que inclusive ela não conhecia, era a primeira vez que passava por ali, ela viu escrito na porta: Centro Espírita. Então, ela entrou e ela lembrou de Chico Xavier, lembrou de Jesus, as curas que Jesus fazia, né? A porta estava aberta, a porta do Centro Espírita estava aberta. Ela então entrou e, chegando lá numa sala, ela foi atendida por um senhor que recebeu ela com muita educação e conversou com ela com muita bondade, com muita pureza de coração, e explicou para ela: olha, minha senhora, o seu caso é muito grave. A senhora precisa fazer 2 coisas. Olha, gente, a inspiração divina dos orientadores espirituais. A senhora precisa fazer 2 coisas. A primeira coisa que a senhora precisa fazer é perdoar o marido que te abandonou. E a segunda coisa que a senhora precisa fazer é conversar com a sua doença todos os dias. Conversar com a sua doença todos os dias. Ela não entendeu, principalmente a segunda orientação: conversar com a doença todos os dias. Que história é essa? Então ela agradeceu e foi para casa com as suas dores. Quando chegou a noite, ela se esqueceu completamente do pedido que foi feito para ela lá no Centro Espírita. Ela custou dormir, chorou a noite toda, sentindo dores, e pela manhã ela levantou bem cedo para continuar a lavação de roupas. Que vida dura, né? Que vida pesada, que provação tão grande. Mas a dor não passava, a dor era terrível. Então ela colocou as 2 mãos na região do baixo ventre e orou. Ó Jesus, eu te suplico, eu tenho 4 crianças para cuidar, Jesus. Não me deixa morrer agora, Jesus. O moço lá do Centro Espírita me explicou que isso é necessário, que é a justiça divina sendo feita. Eu não entendo, Jesus, eu não entendo, mas eu lhe peço, por misericórdia, não me deixe morrer agora. Espere pelo menos o meu filho mais novo completar o curso do 2º grau lá na escola. E ela, encorajada, foi para o trabalho e conseguiu trabalhar no primeiro dia após descobrir a doença. E no 2º dia, ela fez a mesma coisa, colocou as mãos e orou. E o tempo foi passando, e ela se sentindo mais forte, cuidando da casa, lavando roupas, passando as roupas, e os meninos crescendo.
Quando o filho mais novo, 15 anos depois, o filho mais novo conseguiu o diploma do 2º grau. Então ela ficou tremendamente doente. Foi internada no hospital e 6 meses depois ela desencarnou. E o médico que acompanhava ficou espantado, porque o médico era ateu, não acreditava, não tinha fé. E o médico não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus. O médico escreveu um artigo para uma revista científica relatando este caso dessa senhora. E ele disse no artigo: eu não entendo o que aconteceu, mas eu posso perceber a ação de Deus na vida dessa senhora, porque ela tinha 6 meses de vida e ela viveu exatamente mais 15 anos e 6 meses. Portanto, perdoa os que te abandonaram, perdoa os que te feriram, perdoa os que te magoaram e conversa com a sua doença. Esta foi a palavra do homem que atendeu a senhora lá no centro espírita. Porque os problemas que Deus colocou no nosso caminho são lições de Deus que Ele envia para desenvolver em nós a nossa fé. Então, eu agradeço demais a paciência de vocês. Rogo a Jesus para trazer muita saúde e muitas alegrias, e que possamos todos nós sentir mais Jesus junto de nós no nosso dia a dia. Faça a experiência hoje à noite, ore e peça a Jesus, e depois vocês me mostram o resultado. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Então, irmãos, a gente agradece a Deus pelas reflexões que Ele nos proporcionou na noite de hoje, essa oportunidade de pararmos um pouco, sentirmos a presença divina nos acolhendo, nos envolvendo, trazendo um ambiente tão harmonioso. Então a gente espera, né, que cada um de nós possa voltar para casa mais sereno, mais tranquilos, aliviados, porque recebemos todos a presença divina nesse instante que aqui estivemos. Nós temos alguns recadinhos para transmitir a vocês. O primeiro, ainda a gente continua, né, com a campanha das cestas básicas, para as famílias que são assistidas pela casa, para aqueles irmãos que muitas vezes batem a porta ali sem ter nada em casa para alimentar, leva aquela cesta básica, pelo menos o básico para se manter e a sua família. Mas a casa conta também com o amparo de cada um de nós, né, nesse processo de doação, nesse processo de colaboração. E nós estamos precisando de arroz, açúcar, leite, óleo, farinha de mandioca e sabonete. Então, aqueles que puderem, na quantidade que puder, colaborar com essas cestas, nos dias de reunião pública, na segunda, no domingo, na quarta-feira, pode trazer e entregar, que será encaminhado para a montagem dessas cestas emergenciais, e também para aquelas famílias que a gente já tem um compromisso de, por um tempo, auxiliar no reequilíbrio. Ok? Tem também a possibilidade, se alguém quiser fazer doação em espécie, a casa tem o Pix, e pode pegar o número do CPF, do CPJ da casa na biblioteca, e também fazer essa doação via Pix em espécie. E da mesma forma, a equipe que cuida dessas cestas vai estar providenciando a compra dos itens de maior necessidade. Ok, meus irmãos? Nós temos aqui
notícia boa, né? Você já deve ter visto o cartaz aí na recepção, na entrada da casa, convite para a Noite do Macarrão, que vai ser no dia das 18 às 21 horas, na Escola Municipal José Hugo de Guerra, no Dourado. A entrada é pela rua Norberto Maia. Os ingressos já se encontram à venda, né, na bibliotecas, na biblioteca da casa e também no site do Simpra. Você pode pesquisar por Noite do Macarrão, que vai estar sendo vendidos os ingressos lá. A gente até suspeita de falar, né, depois de ter participado de tantos, mas é um momento maravilhoso que nós podemos encontrar com pessoas amigas e vamos estar contribuindo aí para as obras assistenciais da casa, para a manutenção da casa. Nós chegamos aqui, encontramos as luzes acesas, o chão limpo, todo esse amparo no plano físico e principalmente, né, no plano espiritual. Mas isso aqui no plano físico tem esse custo. E a casa, através desses eventos, ela consegue angariar os recursos para manter esse ambiente físico harmonioso que a gente recebe, né? No mais, meus irmãos, agradecer a Jesus por essa noite, por esse instante, por esse momento. E nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento. O Toninho, né, que vai estar fazendo essa prece com a gente. Mas logo após a prece, aos irmãos que quiserem tomar paz, que sentirem necessidade de tomar paz, por favor, formem a fila aqui à direita, né, à esquerda de vocês, manter o silêncio, e todos serão chamados pela coordenação do passe, para que a gente possa tomar esse passe, mais essa energia complementar, se a gente assim sentir necessidade. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vamos então fechar nossos olhos para agradecer por essa oportunidade da vida de estarmos aqui hoje reunidos na casa de Milanês. Estamos aqui com o Mestre amado Jesus, recebendo a sua luz e sua paz, recebendo o seu amor, porque necessitamos cada dia, Mestre amado Jesus, da sua presença, da sua companhia. Não nos abandone, fique conosco, ampara e auxilia a todos esses irmãos aqui, sentados aqui na casa de Milanês. Visite seus lares, esteja com todos os seus entes queridos, auxilie aqueles que estão com os braços estendidos, pedindo socorro, pedindo amparo. Jesus, Mestre amado, sabemos do seu amor, da sua grandiosidade. Esteja sempre conosco em todos os lugares da nossa vida, que assim seja. Gente, encontrei o dia do macarrão, é dia 20 de abril, no sábado, tá bom?